Juntos, reunidos na presença desse Deus maravilhoso, amém? O Senhor já nos deu a oportunidade de estarmos louvando com hinos e com cânticos. Este momento agora é o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Abra o seu coração e prepara para você receber aquilo que Deus reservou para você nessa noite, para a sua família, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos estar orando para que o Senhor possa continuar fluindo deste altar e possa realmente encontrar o nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por esse dia que o Senhor nos proporcionou, por este momento de adoração, Senhor. Pai, de louvor, tudo é para ti, Senhor. Nós te louvamos por essa noite, que o Senhor vai tocar em cada coração que aqui se encontra. O Senhor vai abençoar a vida de cada família aqui representada, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o céu está aberto sobre este lugar. Que a tua palavra fala onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas no teu nome, o Senhor se faz presente. Pai, então, em nome de Jesus, tenha a liberdade de trabalhar na vida de cada um de nós. E continua falando, Deus, em nome de Jesus, para cada um de nós crescermos e termos a mesma visão do Senhor, Senhor. É o que nós pedimos. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor no livro de Salmo 128, versículo 1 em diante, fala assim, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Aleluia. Agora vai dar certo. Vamos começar. Irmãos, Salmo 128, versículo 1 em diante, fala assim, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do fruto das suas mãos. Feliz será e tudo te irá bem. A tua esposa será como a videira frutífera aos seus lados da tua casa. Os seus filhos como planta de oliveira. A roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião até verás o teu bem de Jerusalém. Em todos os dias da tua vida verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Então aqui, o que o Senhor está falando aqui? Ele está falando que aquele que teme ao Senhor comerás o melhor dessa terra, ou seja, o fruto do nosso trabalho. Se o Senhor fala que nós vamos comer, ele já está falando que ele vai prover sobre a nossa vida. Então isso já está falando assim, não preocupeis com nada, o Senhor que vai preocupar conosco, o Senhor que vai suprir todas as nossas necessidades. E aqui ele vem colocando algumas coisas que são muito importantes, coisas que nós decidimos e decisões que nós tomamos no decorrer da nossa vida, que vai realmente determinar onde nós vamos chegar e como nós vamos viver. Amém? Então aqui ele fala de esposa e de filhos. Então, como que essa esposa vai ser? Ele faz uma comparação. Ninguém quer ter uma esposa que vai trazer o mal, desejar o próprio mal, que vai puxar para trás, que vai desmotivar, que vai falar só dos seus defeitos. Pelo contrário, ela vai te colocar para cima e vai ser aquela mulher sábia que edifica a casa. E ela sendo essa mulher sábia que edifica a casa, inconsequentemente, os seus filhos vão ser bem-sucedidos, porque eles vão ser crescidos, ensinados a palavra do Senhor a eles. E a palavra do Senhor fala que até na sua velhice eles não vão esquecer desses ensinamentos. Por que eu tenho dito isso? Aqui no decorrer da palavra nós vamos ver como está o mundo e como os nossos filhos correm risco, principalmente aqueles que têm filhos menores ainda. Aqueles que ainda vão passar pela escola, pela faculdade. Então eles têm que chegar lá já preparados pelo Senhor para que realmente seja uma bênção na nossa vida. Porque o que adianta você ser uma pessoa bem-sucedida, ter uma ótima esposa e o seu filho dar errado? Na hora de você curtir aquilo que Deus te proporcionou, que você buscou tanto, na hora do seu sonho ser realizado, tudo se esvai. Às vezes por causa de uma falta de atenção nossa. Então, como hoje é um culto da família e Deus vem falar para famílias, aqui nós estamos para ouvi-lo.
Então, abra bem os seus ouvidos, abra o seu coração para você receber. Ó. Então, eu coloquei aqui assim, ó, vivemos em um tempo em que a família tem enfrentado inúmeros desafios. Então, eu já relatei alguns aqui. Irmãos, todos os dias quando nós saímos de casa, nós estamos enfrentando desafios. E mesmo aqueles que não estão saindo, também estão enfrentando. Aqueles que ainda têm suas crianças pequenas, como educar? Como lidar? Porque quando a criança nasce, ela não vem com manual. Nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor, da sabedoria e do discernimento para ensinar essas crianças. Para que também não sejam como o mundo quer, ou vivam dentro de uma bolha que não tem contato com nada e com ninguém. Então temos que ser pessoas espirituais, vivendo na terra de forma normal. E assim tem que ser toda a nossa família. Não adianta só eu lá na minha casa buscar o Senhor. Todos nós, eu, minha esposa e meu filho, temos que buscar o Senhor para que as coisas vá tudo bem. Então, se você tem o privilégio de ter a sua família na igreja hoje, o seu filho está aqui, louve ao Senhor. Se você ainda não foi beneficiado com essa bênção, prepare para receber, em nome de Jesus. Amém? A sua esposa, os seus filhos, o seu esposo, para que realmente você tenha uma casa como um jardim feliz. Tudo aquilo que você tocar vai ser abençoado em nome de Jesus. Então, essas inúmeras lutas que eu citei aqui, irmãos, não se preocupe, todos esses problemas que você tem passado estão inclusos nisso aqui. O Senhor já está resolvendo. Ele já está entrando com a provisão sobre a sua vida. Ele já está arrancando tudo aquilo que não presta. Amém? Mas isso é de uma forma orgânica. Deixa Deus trabalhar. Aí eu coloquei, casamentos são abalados, filhos se afastam do caminho do Senhor e muitos lares têm perdido a paz. Então veja que eu coloco dois cenários aqui, irmãos. Um, em qual famílias estão passando por um processo. No outro, famílias que passaram e venceram. E agora, o que está acontecendo? Estão sendo abalados. Porque qual que é a comodidade do ser humano? Quando está tudo bem, a tendência é ele relaxar. Ele para de orar ou ele diminui a oração. Ele para de ler a Bíblia ou ler menos. Ele para de vir aos cultos ou vem menos. E quando vem, não presta atenção na palavra, porque está tudo bem. Ele já não tem os problemas que ele tinha antes. É por isso que muitas pessoas ficam no deserto por muito tempo. Então nós precisamos aproveitar a visão que Deus está nos dando de viver o melhor nessa terra, mas com Ele e para Ele. Então quando chegar aquilo que você tem tanto buscado, tanto pedido ao Senhor por tanto tempo, não se desvie da presença do Senhor. E não permita que os seus filhos também venham se desviar do Senhor. Vai esperar, desviar para vir buscar e pedir oração novamente? Não é mais fácil permanecer e continuar louvando ao Senhor? Não é mais fácil ficar recebendo bênção sobre bênção? Ou ainda melhor, que essas bênçãos continuem correndo atrás de nós? Então, irmãos, vai chegar um momento da sua vida que o seu problema vai ser escolher para onde você vai viajar, que tipo de carro vai comprar. Esse vai ser o seu maior problema. Envelhecer com saúde, são, sóbrio, com os pés no chão, saber administrar aquilo que o Senhor tem confiado a você. Então esse é o plano de Deus para a nossa vida. É isso que nós estamos buscando aqui. A igreja, irmãos, não é um lugar que nós viemos aqui para resolver um problema. Nós viemos aqui e entregamos a nossa vida para o Senhor para que Ele se manifeste em nós e seja glorificado através da nossa vida. Então Ele não tem interesse em me abençoar só na vida financeira. É em todas as áreas da minha vida, das nossas vidas. Então não perca tempo buscando só uma coisa. Eu sei que um problema hoje está te incomodando, mas tem coisas que você ainda não está vendo. Então peça ao Senhor temor. Senhor, me dá temor. O que é ter temor? Não é ter medo, irmão. Temor é reverência, é amor, é gratidão. É a mesma visão de Deus, é comprometimento com as coisas de Deus. Então faça isso. Senhor, que o meu coração seja um coração que teme ao Senhor. E quando nós falamos de coração, o que é? Mente, vontade e emoção. Teve vontade de fazer alguma coisa que você sabe que é errado? Irmão, vontade é um negócio que dá e passa.
vai sair. Resiste um pouquinho. O que a palavra do Senhor nos ensina? Resistir e ele é só resistir, ué. Como que eu vou resistir? É ir em lugares que eu não devo ir? Não. É permanecer com o joelho dobrado. Senhor, tira esse mal da minha vida, tira essa tentação, tira essa vontade de fazer ou praticar tal coisa. Eu tenho que guerrear. Enquanto o ser humano não entender que nós estamos num período de guerra, ele não vai levantar o escudo da fé. Ele vai ficar tomando os dados inflamados do inimigo sobre a sua mente, acusando que você não é digno, que você é fraco. Olha como que o inimigo ele é tão sujo. Na quinta-feira nós estávamos falando aqui sobre a tentação ou sobre a queda de Eva e como o inimigo distorce a palavra. Mas não é tema dessa noite. Mas só para que você possa entender. Olha como que o inimigo tem mensurado a igreja do Senhor e fazendo com que você acredite nisso. E muitas das vezes usando irmãos e irmãs. Então, cuidado com o que tem saído da sua boca e como você tem visto as coisas e o que você tem ouvido. Porque você pode estar sendo iludido e enganado pelo inimigo por algo que pareça ser, mas não é. Então, nunca use uma expressão assim, a igreja do Senhor está fria. Frio pode estar o irmão A, o irmão B, mas a igreja do Senhor nunca. A igreja está vazia. A igreja nunca vai estar vazia, porque tem a presença de Deus. Pode ter um ou outro irmão viajando, enfermo, com um parente em casa, impossibilidade de vir, de serviço, mas a igreja nunca vai estar vazia. Não mensure as coisas de Deus conforme a sua visão. Não dê ouvido para esse tipo de pessoa que fala essas coisas. Isso é para desanimar a sua fé, é para minar a sua fé. É para falar assim, tem alguma coisa de errado. Irmãos, se multidão significasse alguma coisa, aquele povo lá atrás, quando Pedro prega pela primeira vez lá em Atos, se converte 5.000 pessoas, cadê esse povo na hora da crucificação de Jesus? Cadê essa multidão quando Jesus multiplicou os pães e os peixes? Cadê essas multidão que fica andando atrás de homens para lá e para cá? A igreja sempre tem os seus remanescentes, sempre tem aqueles que o Senhor derramou um depósito sobre eles. E é com esse que ele conta. Ele não está preocupado com o que eu acho, o que eu penso, o que eu deixei de... Não, ele é o dono da igreja. É ele que ganhou cada um de nós que estamos aqui. É ele que nos trouxe até aqui. Então a sua família faz parte do projeto de Deus. Só que você tem um inimigo chamado diabo, ou Satanás, ou inimigo, seja lá como você quer intitulá-lo. E ele quer destruir a sua família. Ele vai destruir com as coisas que têm saído da sua boca. Aí você precisa fazer uma pergunta nessa noite. Eu fui, estou sendo, ou vou ser usado pelo inimigo, ou sou bênção de Deus? Porque ainda dá tempo de arrepender. Porque isso é uma grande blasfêmia. Nós não podemos mensurar isso. Nós não podemos falar da igreja do Senhor, porque a palavra fala que ela é pura, santa e imaculada. Aí vem uma pessoa que não entende nada de Bíblia, nada do Senhor, nada do mundo espiritual, e fala isso, e você compra isso por um preço barato, porque agrada a sua alma. Ah, hoje eu não vou não, porque hoje não vai quase ninguém. Quem tem que vir e está aqui, já está, que é o Senhor, irmãos. A palavra o Senhor veio trazer, foi para mim, foi para você. Quem não pôde vir, ele vai receber outro dia. Mas nós precisamos ficar firmes no Senhor. O que tem saído da sua boca, tem edificado a sua família? Você, esse homem que está aqui hoje quando você está em casa, é o filho que está aqui quando está em casa? É a esposa? Ou chegar lá é outro homem? É outra mulher, é outro filho? Qual é o seu comportamento? Então nós precisamos refletir sobre isso, nós precisamos mudar. Eu sei que a maioria de nós aqui não somos, e talvez a maior parte do tempo não somos, nós estamos lutando para ser o mesmo. Como Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nós queremos ser esse homem aqui da igreja, o mesmo que está em casa. O mesmo que está no trabalho, que está junto com os colegas.
Então, o nosso falar tem que ser se ensina ou não. O que passar dia, essa palavra fala que já é do maligno, independente se eu gosto ou não. Amém? A bênção de Deus não consiste apenas em prosperidade material, mas também em paz, amor, unidade, proteção, salvação e vida eterna. Irmão, uma pessoa que não tem a visão de Deus, ela pode ter toda a riqueza do mundo, mas ela jamais vai ter isso aqui, ó. Paz, amor, unidade, proteção, salvação e vida eterna. Que é o mais importante. Então, vamos parar para pensar no que nós temos ouvido, no que nós temos tocado, como nós temos agido, os lugares que nós temos colocado os nossos pés, os convites que nós temos recebido. Irmão, todos os dias eu recebo convite. Todo dia o pecado vai lá e bate. Ei, tem algo aqui para te oferecer. Tem um louvor que nós cantamos aqui, acho que tem muito tempo que não canta. Todo dia o pecado vem e me chama. É esse, né? Parou de cantar? Mas o pecado não parou de me chamar. Eu podia parar, me dar um tempo, né? Canta esse louvor um dia para os irmãos dele. Irmãos, o inimigo, ele é persistente. Ele é perseverante. O cara é derrotado. Não tem salvação para ele e ele não desiste de querer destruir a nossa família. Destruir a nossa vida. Destruir a nossa esperança. Destruir o nosso amor um pelo outro. Fazer você achar que essa pessoa que está do seu lado não se importa com você. Não, essa pessoa, ela te ama, ela pode saber até não demonstrar. Mas no fundo, o que está dentro dela é Deus, e Deus é amor. Para e pensa. Se essa pessoa que está do seu lado aí, ó, infartar agora, qual que vai ser a sua reação? Tem nenhuma misericórdia, não? É, irmão, vocês são... É, mas... Não dói, irmãos. A gente brinca e tudo, mas... a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Mas o Senhor sabe. Então valorize enquanto nós temos. Nós temos esse irmão do nosso lado, caminhando conosco. Gaste tempo orando por ele, pela família dele, pague preço. Amanhã nós vamos ter uma reunião aqui de liderança. Toda a liderança está convocada para tratar o quê? Como lidar com vocês, como tratar melhor vocês, como levar o melhor de Deus para vocês. Agora tem Dia dos Pais, depois é o aniversário da igreja. Então a preparação já vem começando. Ó, nós saímos num propósito de oração de 30 dias, 40 dias de oração, leitura da palavra de Deus em um ano. Mas o que está faltando? Nós temos lazer para a igreja, nós temos projetos na igreja, nós temos motivos para ficarmos juntos, e por que não ficamos? E eu ainda ouço pessoas falando que não faz nada na igreja. Não faz essa pessoa que fala, porque já não é um com a igreja, já não está na igreja. Tem muitas coisas na igreja, irmão, procura saber as coisas que tem na sua igreja. A unção que você honra é a que você anda nela. As pessoas vêm falar comigo de outros ministérios, irmãos, não quero saber, Deus deu ministério para o irmão A lá, que seja abençoado, é meu irmão em Cristo, e amém, sem problema nenhum. Ah, teve um escândalo lá, é eles com Deus, não tem nada a ver com isso, eu tenho aqui. A casa que você honra é a que você come, cresce e permanece. Grava isso. Não fica caçando coisas lá fora, porque não tem para você. Se fosse para estar lá, você estaria lá. E lá, quando eu falo, não é só outro ministério, não, irmãos. É mundo, é festinhas. Precisamos nos posicionar pelo Senhor. Ou eu tenho a visão de Deus, ou eu tenho a visão do mundo. Ou eu entreguei a vida para o Senhor, ou eu ainda estou no muro. Quem não ouviu a palavra de terça-feira, talvez você ache que não é tão importante quanto a de domingo, ouça, está no YouTube da igreja. Como que Deus falou conosco? Mas muitas das vezes, o cansaço prende a pessoa, o serviço prende, o parente chega, eu sei que às vezes não dá para você vir, mas tem disponível na internet, você pode ver deitado na sua casa lá. Ué. O dia que não der para você vir, mas não perca as palavras que Deus tem falado para a igreja. Porque
que tem acontecido? Senão, irmãos vão crescer e você vai ficar para trás. Na hora que você vê, o irmão já te passou. Então não esqueça dessas palavras: reverência, santidade, amor ao próximo. As pessoas estão perdendo isso, estão tratando a casa do Senhor de qualquer maneira. Não podemos, irmãos. Aqui é onde nós viemos buscar a bênção para a nossa casa, para a nossa família, para as pessoas que nós mais amamos nessa terra. E olha que nós amamos muita gente. Provérbios 10, 22 fala assim, ó: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Como que nós mensuramos isso na nossa vida? Qual o tipo de sentimento que eu estou tendo? Irmãos, eu levanto, primeira coisa que eu faço, Deus me deu a oportunidade de ir no culto hoje. Que não venha ter nenhum imprevisto na hora do culto. Eu tenho que ir lá ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. Eu levanto 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Depois eu vou fazer outras coisas. Mas o meu compromisso é com o Senhor, é com a igreja do Senhor, é com vocês. Amém? Então isso não acrescenta dores, é só bênção. As bênçãos começam quando a família teme ao Senhor. E aí fica a pergunta para cada um de nós: a minha família teme ao Senhor? Como que eu identifico isso? Qual é a minha rotina diária? Eu tenho um devocional com Deus? Eu fiquei alguns dias sem mandar devocional. 1 ou 2 irmãs me perguntou se eu não ia mandar mais. E olha que eu mando para 100 irmãos, 150 irmãos, até irmãos que não é daqui. Fora os ímpios que eu mando, que eu estou evangelizando. Será que está fazendo devocional? Será que está tendo vida com Deus? Fica a pergunta. Então nós precisamos valorizar o que nós temos. Porque depois que perder, que nós vamos querer dar valor e vai ser tarde. Então, ó, 128, versículo 1 fala assim: ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É nos caminhos do Senhor, não é no caminho do bispo Raul, não é no caminho do Pedro, do diácono Gustavo, não, é do Senhor. Então nós precisamos entender isso. O temor do Senhor é reverência, obediência e fidelidade. Você tem sido fiel ao Senhor, à sua família, a você mesmo, à sua igreja, à sua liderança? Você tem sido fiel? Você tem coragem de olhar no espelho e falar assim: eu sou fiel? Eu não vou nem colocar a esposa no meio, porque isso é mais do que obrigação. Mas essas coisas que não tem como as pessoas saber, só o seu coração, só você sabe, irmão. Você tem coragem de olhar no espelho? Que você fez durante toda essa semana? Que se passou, porque hoje o Senhor renova mais uma semana na sua vida, te dá mais uma oportunidade de consertar o que você fez errado. Assim Ele faz comigo também. Então reflita sobre essas palavras: reverência, obediência e fidelidade. Irmão, seja fiel ao que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Toda família verdadeiramente feliz tem Deus como fundamento. Então, o fundamento nosso é o Senhor. Por que Ele é o fundamento? Nós somos edificados sobre a rocha que é Cristo. Tudo que não seja Cristo não serve para nós. Provérbios 9, 10 fala assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Então vamos lá, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme ao Senhor é literalmente um tolo. Então, se uma pessoa te chamar de jacu, se sinta elogiado, porque jacu é uma ave. Hoje eu estava falando isso com a Cátia. Sinta elogiado, irmãos. Mas tolo jamais. Tolo é quem não conhece Deus, é quem não teme a Deus. Às vezes as pessoas falam: você é muito jacu. Começa a rir, a pessoa não vai entender nada. Quem já viu um jacu? Deixa eu ver, levanta a mão. Ah, agora você viu, né?
E tem muita gente que nem viu ainda, é um pássaro até bonito. Então nós precisamos de entender essas coisas. E a palavra do Senhor continua dizendo assim, ó. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmãos, não tem para onde fugir. Olha aqui, de toda a tua alma. Com toda a sua força. Tem força para respirar? É essa que você vai usar para adorar o Senhor. Seja onde for. Seja lá no resort, seja na praia, seja no trabalho, seja em casa, seja aqui na igreja. Seja com as nossas atitudes, seja no nosso futebol do sábado, que agora está mais benção ainda, que as irmãs estão indo levando as crianças. Então não percam as oportunidades que o Senhor tem dado, amém? E essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração e te ensinará a teus filhos. Olha o mandamento do Senhor para nós. Vai permanecer no nosso coração e é para ensinar os nossos filhos. Como estão os seus filhos? Estou cansado de ouvir gente se gabando. Meu filho passou nisso, passou naquilo outro. E daí? Não deixa de ser um pedaço de barro andando aí na rua, aí, ó, se não tiver o Senhor, irmãos. Qual o princípio do Senhor você inseriu nele? Ou nela? Como que tem lidado com a igreja? Como que tem lidado com as coisas do Senhor? É isso que importa. Ah, pastor, eu estou numa luta, mas você está com o Senhor, irmão. Está tranquilo, a vitória está garantida. É só ter paciência. É só ser resiliente. Caiu, levanta e anda. Então é assim que nós precisamos nos portar diante do Senhor, amém? Então veja que a palavra você fala assim, olha, eu te ordeno, é uma ordem que o Senhor está nos dando. Quem está falando não sou eu, não é a diaconisa Luiziane, não, é o Senhor falando conosco, ordenando. Ó, pais que oram pelos filhos, casais que colocam Cristo no centro do casamento. Você tem orado pelos seus filhos? Porque às vezes eles já estão fora. Você não consegue ensinar mais, não consegue pregar para eles, mas tem orado? Deus abençoe meu filho onde ele está, abençoe os caminhos onde ele tem colocado. Você tem feito isso? Ou tem dia que você nem lembra do seu filho que está longe? É só no aniversário? É só no dia dos pais que manda lá um par de meia para você? Quando manda, né? Precisamos pensar nisso. Ou só lembra quando seu filho é muito bem sucedido e manda uma pensão para você todo mês? É mesada que chama também ou é pensão, né? Vai descobrindo o nome aí para você mandar, viu? Já fica a dica. É. E passa a vida inteira orando, chega uma hora de receber também, né, irmãos? Então, irmãos, comece a pensar nisso. Nós precisamos levar essa vida espiritual bem a sério. Eu preciso orar pelo meu filho. Onde ele tem colocado os pés, tem saído da boca dele. E para isso eu tenho que ser um exemplo para ele. Quando meu filho olha para mim, o que ele vê em mim? Um fofoqueiro? Um mentiroso? Um hipócrita? Um fariseu? Um saduceu? Ah, não, até aí está muito bom, só fez elogio. Aí. Ah, não, a pulga da mula de Balaão? É isso que ele vê? Porque talvez você perdeu o seu moral. Você perdeu o encanto, perdeu a reverência. Agora a referência para o seu filho é aquele cara lá do bairro que você sempre falou mal. É o cara que está saindo com a menininha lá, fazendo coisa errada. Está andando lá de moto sem habilitação, empinando moto. Agora o seu filho tem ele como referência. E aí? Como é que vai resgatar esse menino? Essa menina? E tudo por quê? Falta de temor do Senhor. Começamos lá atrás. Veja que a palavra do Senhor, irmãos, ela vem narrando, vem nos colocando e mostrando as situações nossas do dia a dia. Todos nós passamos ou estamos sujeitos a passar por isso. A única forma de não cairmos nisso, irmãos, é temer ao Senhor. É buscar o Senhor de todo o coração. Amém? Então, ó, guarda isso aí no seu coração. Ó. Pais que oram pelos filhos, casais que colocam Cristo no centro do casamento. Famílias que vivem segundo a palavra e experimentam a direção de Deus. Então não adianta eu andar nesse mundo se eu não estiver na direção de Deus.
que é estar na direção de Deus? Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu não estiver na direção de Deus, eu não vou estar no caminho, eu não vou ter vida e eu não vou chegar ao Pai. Então, precisamos refletir, irmãos. Deus nos deu inteligência, foi para usá-la. Nos deu a capacidade de questionar, precisamos questionar as coisas. Precisamos estudar a palavra de Deus, aprofundar na palavra de Deus, não ser pessoas superficiais. Pega qualquer aluno desse que está fazendo teologia e conversa com eles aí 5 minutos. Você vai falar, o que aconteceu com você? O que você tem lido? O que você tem aprendido? Não é o mesmo irmão de 6 meses atrás. Não é a irmã de 6 meses atrás. Por quê? Tem oportunidade de adentrar na palavra do Senhor. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Amém? 2. Deus promete sustento para a família fiel. Irmãos, olha aqui. Isso aqui é muito sério. Deus promete sustento para a família fiel. Todas as pessoas que eu conheço, que se levantaram contra pastores, que falaram mal de pastores, que formaram partidarismo dentro de igreja, todas tiveram a família destruída. Estou falando da nossa igreja, não estou falando no geral. Ah, tem um pastor fulano de tal, lá de São Paulo. Não fale mal, honre ele. O cara caiu lá, dobre seu joelho e ore. Deus, abençoe a vida dele, tem misericórdia dele. Não bata em pastor, há unção na vida dos pastores. Não bata nos obreiros. Não bata no irmão que está do seu lado, há unção sobre a vida dele. Está entendendo isso, irmãos? Isso é sério. Nós não podemos falar das autoridades constituídas por Deus, não. Nós não podemos tocar naquilo que Deus levantou, naquilo que Deus preparou para abençoar famílias. Talvez aquela pessoa não seja bênção para mim, mas é para centenas de pessoas. Então a palavra de Deus fala assim, Deus promete sustento. Sustento para famílias fiel. O que quer dizer isso, irmãos? Que sustento é esse? Seja ele espiritual ou material. Qual é a sua necessidade hoje? Ah, Deus, eu quero ter fome e sede de buscar a tua presença, de buscar a tua palavra. Ele vai te dar. Só ser fiel a ele. Salmo 128, 2 fala assim, ó, pois comerás o trabalho das tuas mãos, será feliz e tudo te irá bem. Está falando aqui, ó, tudo te irá bem. É a palavra do Senhor, irmãos. O Senhor honra o trabalho digno e sustenta aquele que confia nele. Não adianta eu trabalhar e não confiar no Senhor. Irmão, já reparou que quanto mais a pessoa trabalha, mais dívida ela tem? Mais cansada ela está? Menos tempo ela tem? E para chegar no final da vida e olhar para trás e falar como Salomão, tudo é vaidade. O que adiantou? Trabalhou a vida inteira, deixou um patrimônio gigantesco para os seus filhos, mas não teve condições de deixar um legado, uma referência. E aí, na hora que nós fechamos os olhos, os herdeiros, com menos de 1 mês, 3 meses, destrói todo o patrimônio que você construiu durante a sua vida. A grande maioria é assim, porque não teme ao Senhor, não tem o Senhor. Então, preste atenção nessas palavras. Irmão. O Senhor honra o trabalho digno e sustenta aquele que confia nele. Quem nos dá o sustento é o Senhor. Para com esse negócio de inventar moda de ficar trabalhando demais. Temos que trabalhar sim, mas cuidado. Que eu estou vendo muitos homens e mulheres de Deus saindo para trabalhar e abandonando suas famílias. E famílias têm saído da presença do Senhor por causa disso. Trabalho é bênção, mas não ser escravizado. Nós já saímos do deserto. Nós já saímos do Egito. Nós estamos em Canaã, irmão. Estamos em Cristo. Liberdade. Nós vamos trabalhar, mas nós temos que ter o lazer. Precisamos sair com a nossa família para comer uma pizza lá na rua. Precisamos aproveitar a vida também. Viajar. Ah, eu não tenho dinheiro. Vai no futebol. Você vai rir até. Você vai ver assim, gente, como é bom esse povo de Deus. Imagina no céu como vai ser. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 33 fala assim, ó.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas terão. Está vendo como é que você sabe? Tudo isso que eu falei daqui para trás, irmãos, olha aqui, ó, o detalhe. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É simples demais. As pessoas só não fazem isso porque é muito simples. Se eu falasse com qualquer um aqui, ó, se você for lá na rodoviária e voltar, você vai receber uma benção. Irmão, a grande maioria ia sair daqui, ela ia voltar. Que as pessoas são acostumadas a serem manipuladas. Mas na igreja do Senhor não há manipulação. Há o poder de Deus, através do Espírito Santo, abençoando e nos conduzindo a fazer a vontade dele. É por isso que nós não estamos preocupados com números aqui, irmãos. Nós estamos preocupados com vidas, com famílias, cuidar com excelência, estar à disposição, não só na hora da alegria, mas na hora da tristeza também. Então valorize o que Deus tem nos dado. Filipenses 4,19 fala assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo. Então Deus faz isso com um objetivo, é por Cristo, mas é em nós. Então vamos aproveitar dessa bênção. Fala, Deus, ei, pode abusar de mim com as bênçãos, derrama. Ei, você quer um serviço melhor? É só falar, Deus, é aquele serviço que eu quero, dá nome. Não foi nos ensinado um dia aqui, quando você for orar, pedir perdão dos seus pecados, você colocar nome no seu pecado? Deus, eu pequei hoje contra minha mulher, eu xinguei ela. Não foi ensinado assim? Outro dia, foi o Túlio que pregou aqui, falou isso? Falou sobre a queda de Davi, o arrependimento, lembra dessa pregação? Então a bênção também é a mesma coisa. Deus, eu quero um carro, fala a marca, fala a cor, fala o ano, fala como você quer. E vai chegar na sua mão o emprego, é a mesma coisa. Irmãos, eu novo convertido, eu saí da igreja, passava nas empresas assim, ó, eu colocava a chave lá na fechadura, tempo de ser preso, né, naquela época, ainda bem que não tinha tanto filmador naquela época. Deus, abre a porta aqui em nome de Jesus, que sai uma vaga dessa empresa para mim, embora eu tomava posse. Na outra semana me chamava para trabalhar. E olha que eu nem gostava muito. Mas o pastor falava lá, eu fazia. E assim nós vamos ser, mas o que era isso, irmãos? A inocência de criança. A palavra do Senhor fala que nós temos como criança, esse coração dado. Estou falando, pega a visão, irmãos. Fala com Deus, minha esposa é testemunha. Nós não tínhamos dinheiro para pagar o ônibus, eu já estava olhando os carros na concessionária, eu entrava no carro, Deus, eu tomo posse desse carro. E aí ficava rindo, você é doido. Eu falei, não, vou ter, um dia eu vou ter. Um dia eu vou ter. Deus é fiel, ó, o pastor falou que Deus dá, então Deus vai dar, ué. Está escrito na palavra de Deus, então Deus vai fazer, ué. Eu estou sendo fiel, estou sendo sincero a Deus, eu estou sendo fiel aos irmãos, estou sendo fiel à minha igreja. Não tem como isso não cumprir na minha vida. E está aí, ué. Está o resultado, olha aí a minha vida. Tem luta? Tem, graças a Deus, e que venha mais vitória. Não tem medo de luta, não tem medo de perseguição, não tem medo de pecado, não tem medo de nada. Porque Cristo está comigo e o sangue dele me lava e me purifica de todo pecado. Então, irmão, ser forte e corajoso. O que Josué nos ensinou? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos fazer jus ao que a palavra de Deus está nos ensinando dia após dia. Aí hoje as pessoas ficam vendo, a gente anda num bom carro. Mas não vê o que a gente já passou, não vê as loucuras que eu já fiz, não vê o tanto que essa mulher já sofreu. Lá vai dar errado. É só crer. Irmãos, eu ouvi uma frase hoje de um pastor e eu gostaria de replicá-la, não é minha. Eu não lembro o nome do pastor, mas eu acho que foi Billy Graham. Meu irmão gosta muito, né? Talvez ele vai lembrar dessa frase. Eu sei que vai dar certo porque eu já li toda a Bíblia. Eu sei que vai dar certo, não tem como dar errado. Quem já leu a Bíblia sabe que não tem como dar errado, irmãos.
É por isso que eu tenho tanta convicção de fé. É por isso que nós somos como bambu verde, nós até envergamos, mas quebrar jamais. O nosso barquinho até balança, mas afundar jamais. Jesus está no barco. O irmão hoje mandou uma mensagem, Jesus está no barco. Foi você, né, Felipe? Eu também recebo mensagem, irmãos. Eu leio todas. Jesus está no barco. Fique tranquilo, irmãos. O Senhor proverá sobre a nossa vida. Amém? Filipenses 4,19 fala assim, ó, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. O que é em glória? A glória vem depois de uma vitória, depois de uma luta, fique tranquilo. Por Cristo Jesus. Salmo 37:25. Fui moço e agora sou velho. Contudo, eu nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Palavras do Senhor. Eu, particularmente, ainda não sou velho. Eu subi que eu sou meia idade. Eu ainda também não vi, irmãos, um justo mendigar o pão. Eu já vi pessoas chegarem na igreja sem nada. E a igreja chegar lá e ajudar e passar um tempo, a pessoa falar assim, pastor, não precisa me ajudar mais, porque Deus me honrou. Deus me prosperou e agora eu estou ajudando outras pessoas. Isso aí eu estou cansado de ver acontecer. Todo dia acontece. É só confiar no Senhor. Aleluia! A maior riqueza de um lar não é aquilo que eu possuo, mas a presença constante de Deus. Então lembre-se disso, a presença constante, irmão. Até na hora da desavença. E tem hora que você olha para a esposa está daquele jeito, né? Cheio de amor. Somente se estiver passando um pano na casa. Elas têm que entender que a gente ainda não aprendeu a voar. Né? Nessa hora, Cristo precisa permanecer, a presença de Deus precisa permanecer. Na sabedoria de um ou de outro. Na minha, de não pisar onde ela acabou de passar o pano, que é a coisa mais sensata, que é estar com a vassoura na mão, né? E na dela, de falar assim, vou passar de novo. Um dia ele vai se arrepender, vai mudar. E vai mudando, irmãos. Deus muda, Deus transforma a gente. Às vezes, esse pisar no chão que a esposa acabou de passar o pano, é um testar para ela. Tem homem que é porco mesmo, que é folgado, com perdão da palavra. Mas a maioria das vezes é só um teste para nós. Então começamos a perceber essas coisas. Né? Seja co-participante. Ajude a fazer as coisas. Aí o irmão fala assim, pastor, não gostei dessa palavra, eu trabalho o dia inteiro fora. Essa é a forma de você ajudar, você já está ajudando. Você está fora o dia inteiro, a esposa está cuidando da casa, está ajudando também. Não estou falando que é para você fazer a função dela e ela a sua, não. Então, quando nós estamos lá fora guerreando, ela está guerreando lá dentro. É cada um dentro daquilo que o Senhor tem mandado a gente fazer e caminhando junto, lado a lado. O homem não é melhor do que a mulher e a mulher não é melhor do que o homem. Independente se os dois trabalham fora, se um não e o outro não. Não. Não interessa se a mulher ganha mais, se o homem ganha menos, não tem nada disso, irmão. Nós somos um só em Cristo, amém? Então não se sinta menor, não se sinta maior, não se sinta orgulhoso por nada disso. Só pense, nós somos um. Lá em casa sempre só teve um dinheiro, o nosso dinheiro. Quando nós começamos a namorar, a Kátia ganhava bem mais do que eu. Permaneceu por alguns dias. Que eu falava assim, Senhor, o Senhor vai me honrar. E Deus honra, irmãos. Não é porque eu queria ganhar mais do que ela, é porque eu queria proporcionar uma vida melhor para ela. Aí Deus me dá os filhos. Aí quem que vai desfrutar da bênção? Os filhos. E aí vai cumprir o que a palavra de Deus está falando. Que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. E a bênção do Senhor vai permanecer conosco. Então, ou seja, irmãos, aproveite isso. A maioria de nós não tivemos a oportunidade que os nossos filhos estão tendo. E os nossos pais não tiveram as que nós estamos tendo hoje, de ouvir essa palavra. Então faz jus ao amor de Deus para com a sua vida, para com a sua família, e possamos viver assim, amém?
Salmo 128, 3 fala assim: a tua esposa será como a videira frutífera ao seu lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. A videira simboliza alegria e fruto. Por isso que o salmista coloca aqui. A oliveira representa firmeza, esperança e continuidade, ou seja, resiliência, não desiste. Eu já ouvi pastor falar comigo assim: vou chutar o pau da barraca, vou abrir mão. Eu falei: que isso, cara? Nem ímpio fala um negócio desse, cria vergonha. Cria vergonha. Ah, não aguento mais. Não aguenta mais o quê? Quem morreu naquela cruz lá por você foi Jesus, rapaz. Tô cansado. As pessoas falam: tô cansado. Cansado de quê? Se quem faz todas as coisas é Cristo em nós. Irmão, se você está sentindo tanto cansado, sim, está na hora de você fazer uma reflexão, se realmente Cristo está na sua vida. Se ele não está, peça ele para entrar. Peça ele para reinar na sua vida. Peça ele para tomar conta de suas coisas. Ele deu tudo, ele dá e dará tudo que nós precisamos. Amém? Quando Cristo governa um lar, há amor, respeito, perdão e crescimento espiritual. Irmãos, façam uma reflexão. Como era a sua vida um ano atrás? Você cresceu alguma coisa em Cristo? Como tem sido a sua vida depois que você recebeu o Senhor Jesus? Você vai ver que você tem crescido, que Cristo está na sua vida. Efésios 5, 25 fala assim: vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então é doar-se, é entregar-se, é viver em função. Nada e ninguém pode tirar isso, separar isso. Colossenses 3, 13, 14 fala assim: suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O Senhor nos chamou a ser pessoas perfeitas. Então, para ser perfeito, é ter amor, é amar ao próximo. Irmãos, graças ao Senhor, falo isso como forma de ensinamento para vocês. Eu já fui traído, perseguido, humilhado por pessoas que eu tanto ajudei nessa vida. E no meu coração não tem espaço para ter ódio, raiva e rancor dessas pessoas. Eu ainda continuo amando. Só já não tenho acesso à minha vida e à minha casa mais. Mas amo, sem problema nenhum, encontro, converso, trato bem. Está perdoado em nome de Jesus. Então sejam assim, firmes no Senhor. Se uma pessoa te quer o seu mal, que ela colhe o que ela tem semeado para lá. Mas o seu coração tem que estar puro no Senhor. Amém? Provérbios 22, 6. Para as crianças aí, ó. Instruir a criança no caminho qual deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Irmãos, se você ensinou o seu filho o caminho ao qual ele deve andar, não se preocupe que ele não vai desviar. Ele vai até ser enfraquecido um dia pelo mundo, ou pelas paixões do mundo, ou pelas concupiscências da carne, mas ele vai voltar para a igreja. Seja pelo amor ou pela dor, que o Senhor não perde nenhum. E esse irmão, essa irmã que está lá fora, desviado, que você tem orado, o Senhor vai trazer de volta. Amém? É da nossa família, precisamos cuidar dessas pessoas. Que sejam sábios e venham pelo amor. Amém? Uma família que cultiva o amor e a presença de Deus torna-se um testemunho vivo de graça do Senhor. Isso aqui, irmãos, quando você fala assim, olha, a graça do Senhor. Quando as pessoas olharem para a sua família e falar assim, aquela pessoa ali, ó, tem a graça de Deus, tem o amor de Deus, é uma bênção de Deus, isso é muito bom. Hoje eu ouvi uma pessoa falando do Mateus, ele esposo da Maísa. Que menino agradável de estar do lado, para cima, só fala coisa boa da igreja, tudo tá bom. É bom a gente ouvir um jovem falando isso da igreja dele, dando esse testemunho, vivendo o que ele está ouvindo, vivendo o que ele está vendo aqui no nosso meio. Menino novo. Então precisamos olhar para esses exemplos
e falar assim: Senhor, me dê essa alegria, esse vigor de valorizar onde eu estou, de ver o que o Senhor tem feito na minha vida, na vida das pessoas que eu conheço, de testemunhar do teu amor, de pregar o evangelho. Irmão, nós precisamos pregar o evangelho lá fora. Amém? Uma família abençoada deixa um legado eterno. Eu dei o exemplo aqui de Billy Graham. Quantos anos que esse homem já morreu? E nós ficamos ouvindo as mensagens que ele pregava. Aprendemos ainda com os ensinamentos dele. Homem de fé, de testemunho. Homem de conduta ilibada. Então nós precisamos que quando o Senhor nos recolher, que possam pessoas ler-nos ainda. Que essas mensagens que estão sendo gravadas aí, que muitas das vezes as pessoas da igreja, infelizmente, não valorizam. Irmãos, a maioria da igreja não sabe nem qual é a página da igreja lá no YouTube. Não tem coragem de entrar lá e dar um like lá, ó. Um coraçãozinho lá, falar que foi bom. Dar um comentário, que palavra abençoada. Para que essa palavra chegue a uma pessoa que ainda não tem o Senhor, irmãos. É por isso que nós temos a mídia na igreja. Sabe quantas pessoas estão sendo mortas nesse momento no nosso país? Quantas pessoas estão passando fome? Quantas mulheres estão sendo espancadas, sendo mortas? Milhares. E isso é uma ferramenta que o Senhor nos deu e nós não estamos usando como deveríamos usar. Compartilha no grupo da sua família essas pregações. Escolhe lá direitinho, tá, irmãos? Tem umas que você guarda só para você. Mas a maioria, compartilhe lá. Manda, compartilha, clica lá, dá o like, se inscreva no canal. Não veio na igreja? Chega em casa lá do seu serviço, vai ouvir a palavra. Eu falo isso, que eu saio daqui, eu chego lá em casa agora, eu vou ouvir a palavra que eu estou pregando, irmãos. Eu ouço a palavra que todos os irmãos pregam aqui, todas as palavras. Pode olhar lá, você vai entrar, todas as palavras, vai ter um coraçãozinho meu lá. Então façam isso, valorize a ferramenta que o Senhor dá, a gente paga por isso. É com o seu dízimo, é com a sua oferta, é para essa palavra, até nos confins da terra. A internet não tem limite, não, irmãos. Nós não sabemos onde essa palavra vai chegar, quem precisa ouvir ela, é o Senhor que o sabe. E às vezes é você que é o enviado para mandar essa palavra. Então não perca essa oportunidade de abençoar a vida de outras pessoas, amém? Josué 24:15 fala assim, ó: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor é servir a palavra dele a outras pessoas também. Isaías 54:13 fala assim, ó: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Irmão, quer que os seus filhos tenham paz? Quer que eles sejam bem-sucedidos? Permaneçam firmes no Senhor. Se você está enfraquecido no Senhor, sua fé está abalada no Senhor, faça isso por amor dos seus filhos, dos seus netos que em breve virão. Faça isso, vai valer a pena. Salmo 103 fala assim, ó: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança. Então aqui está falando de misericórdia do Senhor de eternidade em eternidade, de temer ao Senhor. Está falando de justiça sobre os nossos filhos, ou seja, para cada desonra que eles sofrerem vai ser dupla honra, assim como é conosco. Sobre aqueles que guardam a aliança. Então hoje é dia de quê? De nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor, de permanecermos com o Senhor, então possamos viver dessa forma em nome de Jesus. Amém? Então, a maior herança que os pais podem deixar para os seus filhos é uma vida de fidelidade ao Senhor. E aqui nós encerramos a palavra dessa noite. Amém? Amém? Então, para você levar para casa, só mais um versículo. Salmo 127:1 fala assim, ó: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Então não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma ou perder a minha família. Então vamos buscar o Senhor de todo o coração. Coloque de pé, deixa eu orar em favor da sua vida, da sua família.
Esse momento agora é o momento de você renovar essa aliança com Deus, de permitir que realmente Ele abençoe a sua vida, que essas palavras que nós acabamos de ouvir do Senhor venham fazer parte da nossa vida em nome de Jesus. Então feche os seus olhos e abra a sua boca, abra o seu coração. Convide Deus realmente para reinar na sua vida agora em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Para que essa palavra venha se tornar a nossa realidade de vida. Nós realmente possamos ter temor, Senhor. Possamos ser pessoas aliançadas com o Senhor. Possamos viver o novo do Senhor dia após dia. Que a Tua paz possa reinar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Deus. Que realmente o Senhor possa edificar a nossa casa. Pai, realiza agora em nome de Jesus o sonho de cada irmão. Pai, em nome de Jesus, responda as orações que têm sido feitas neste momento. Seja na área profissional, familiar, conjugal. Pai, em nome de Jesus, os céus estão abertos sobre este lugar e derrama essas bênçãos sobre a nossa vida agora, Pai. Nós tomamos posse em nome de Jesus. Pai, nós ligamos aqui na terra, Pai, ligamos no céu. Pai, a oração desses irmãos, que sejam respondidas, Senhor, para que o Teu santo nome continue sendo exaltado e glorificado no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa vitória. Amém? Tomou posse aí? Aleluia, glória a Deus.